Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Ministério Pão Vivo, direto ao nosso tema. A gente continua falando sobre a ressurreição, a ordem da ressurreição. E de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 23, a gente está fazendo a conexão com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Este texto que, de modo errado, se usa para divulgar o pré-tribulacionismo, o arrebatamento antes da grande tribulação. Isto errado, pois a finalidade de Paulo ao escrever aqui não foi para falar de doutrinas escatológicas. É claro que elas são recorrentes no texto, mas isto nós iremos descobrir à medida que caminharmos no comentário dos versos. A finalidade do apóstolo, como já aprendemos, é que na igreja tinham aqueles que perderam seus entes, a morte os tinha ceifado e já gerava na igreja aquele comentário de que com a morte, tudo se acaba. Então, eles, premidos pela saudade, já estavam à beira do desespero. Então, o apóstolo, naquele grande zelo apostólico que ele sempre teve, ele entrou em cena e escreveu estas palavras de consolação. E, para consolá-los, ele falou da ressurreição. Ele disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Aleluia! Que notícia boa para aqueles que estavam tristes, aqueles quase desesperados. Paulo nos mostra aqui que a desesperança era ou é para os demais. Quem são os demais aqui? Aqueles que não têm Jesus. Para este, sim. Pode ser que lá no cemitério tudo acabou, tudo acaba e começa-se um período de desespero, de uma forte saudade, naquele pensamento ridículo: nunca mais eu vejo ele, nunca mais eu vejo ela.
isto é, para os demais, para aqueles que não têm Jesus, mas para os seguidores de Jesus, aqui a palavra, uma palavra de esperança, assim como Deus ressuscitou a Jesus, Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele, na companhia de Jesus, os que dormem. Já aprendemos que os que dormem, aqui quer dizer, os que morreram. Então, você, atribulado, marcado pelo trauma da morte na sua família, você não precisa viver em desespero, mas alimente o seu coração com esta esperança, isto é, se você já tem Jesus, se você já recebeu Jesus de modo pessoal no seu coração, não estou falando se você já tem uma religião, porque o que tem de gente que tem religião, mas não tem Jesus. E a gente vai ver aqui que o segredo de tudo, tanto em relação à ressurreição, como em relação ao arrebatamento, o segredo é ter Jesus. O segredo é estar em Cristo. Mas, tudo bem, eles ficaram sabendo que os seus entes viriam, voltariam ou voltarão na companhia de Jesus. Mas como isto iria acontecer? Paulo começa a dar detalhes de tudo, como vai acontecer. E ele diz, olha, eu digo, eu faço vocês conhecer por palavra do Senhor. Ah, é lindo quando ele fala isto. Por palavra do Senhor. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, precederemos os mortos. Veja, eles, digamos assim, tiveram aquele lado negativo e morreram. Foram para a sepultura primeiro, mas também terão o privilégio, o lado positivo de que eles irão ressuscitar primeiro. Mas aqui nós teremos que cavar muito. E nesse cavar nós iremos tirar lições preciosas. Por quê? Que Paulo fala, estava dizendo por palavra do Senhor. Você sabe que existe tantas que nós poderíamos chamar de piadas no meio cristão em relação à volta de Jesus. Tantas falsas revelações, tantas falsas visões. Existem tantos livros escritos, filmes, hinos em relação
à volta de Jesus, cheios de coisas, de autores, de pregadores, de cantores. Paulo, antes de dar os detalhes, ele demonstra. Não estou falando pelo meu intelecto, não estou falando pela minha sabedoria, eu estou falando por palavra do Senhor. Nos próximos vídeos a gente vai ver por que ele disse tudo isso. Estou falando, dizendo por palavra do Senhor. Isto é, ele tinha um conhecimento do Senhor tão profundo que ele garantiu, e esta garantia serve para mim e para nós. Não estou perdendo tempo em contos, em crendices, mas estou afirmando aquilo que o Senhor Jesus disse para o apóstolo e ele disse para a igreja, para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.